Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, começando mais uma live do nosso domingo. Hoje é um dia super especial, né? Das boas-vindas a quem está entrando. Embora o meu público hoje seja, né, uma grande maioria de pais e mães muito aflitos com a questão do excesso e do vício em telas de seus filhos, hoje eu quero me dirigir inicialmente aos meus queridos professores, aos meus amigos professores, aos professores que foram professores junto comigo, aos que, né, atuaram comigo enquanto eu secretária de educação, mas principalmente a você, professor, que está hoje em sala de aula. E por que eu escolhi falar desse assunto aqui hoje, né? Porque quem está em sala de aula hoje, a gente sabe que está totalmente impactado pela questão do excesso de telas. Então hoje eu quero render a minha homenagem a você, professor, a você, professora que está em sala de aula. Embora eu esteja já bem perto de completar 40 anos de carreira, hoje eu não sou mais, vou corrigir o português, eu não estou mais professora em sala de aula. Professora eu sou e serei eternamente. Mas eu não estou em sala de aula hoje, então eu quero dedicar, né, render a minha homenagem a você, professor, a você, professora que está em sala de aula, por eu saber, por eu entender e por eu ouvir o quanto eu ter visto e hoje eu estou ouvindo muito, o quanto o excesso de telas está impactando a educação das nossas crianças e a educação dos nossos adolescentes e jovens. E o quanto que a escola está implicada nisso, enquanto a vida nossa, ou principalmente de você, professor que está me ouvindo, que está em sala de aula, o quanto a sua vida está impactada por isso, e o quanto você, mãe que me acompanha, e você, pai que me ouve, precisam ter essa consciência e precisam, inclusive, entender que precisa haver uma parceria entre professores e pais para adequar o tempo excessivo de telas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, porque isso está afetando muito o trabalho do professor, está afetando muito a vida do dia a dia da escola, mas está afetando, acima de tudo, o seu filho, as nossas crianças. Então eu juntei esses temas aqui para falar sobre os estragos que o excesso de telas estão causando nos estudos das nossas crianças. A semana passada eu já falei sobre isso, eu falei só que eu ia retomar esse assunto hoje, um livro francês que eu li, que aliás eu vou falar um pouco mais sobre ele hoje, é esse livro aqui, francês, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu já falei várias vezes sobre esse livro. Quem está me ouvindo pela primeira vez provavelmente não tem ouvido, mas quem me acompanha já há um tempo, eu falo desse assunto já há bastante tempo. Ele fez um levantamento, esse autor francês, que até 2 anos de idade, uma criança que fica em média 1 hora por dia, que aliás não é permitido, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, todos condenam o uso de telas por crianças até 2 anos, mas uma pesquisa que esse francês fez, ele identificou que até 2 anos a criança fica em média 1 hora por dia. No final dos 2 anos, ela terá ficado mais de 600 horas frente às telas. De 2 a 8 anos, as crianças ficam de 2 a 3 horas por dia. Houve um acréscimo de 50% nesse tempo na última década, e principalmente com videogames e sem a supervisão dos pais. E dos 8 aos 12 anos, aproximadamente uma criança fica 5 horas por dia, e dos 13 aos 18 anos, aproximadamente, os adolescentes ficam perto de 8 horas por dia. Eu já vou começar lendo aqui os comentários. A Suzana, que me acompanha, minha amiga, professora, pedagoga também. Parabéns pela trajetória linda que tens. Você é uma inspiração para nós, professores e educadoras. Pais em geral. Muitíssimo obrigado, Suzana, pelas suas palavras tão carinhosas. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por compartilhar aí as nossas lives, o meu trabalho. Muito obrigada. Realmente, quando as pessoas me mandam uma mensagem, eu sempre falo que eu faço com muito carinho, né? Eu gosto muito de fazer isso. E quando eu falei no começo, hoje eu não estou mais na sala de aula, na verdade, eu me sinto numa sala de aula sem fronteiras.
que é a possibilidade de falar com vocês aos domingos à noite e por meio dos meus vídeos e por meio, né, do trabalho que eu faço no Instagram, mas principalmente nesse momento ao vivo, né, que são as lives de domingo, que eu gosto muito, me preparo, me dedico, estudo, faço um monte de anotações para estar aqui, para trazer algum conteúdo de valor para vocês no domingo à noite, sejam vocês pais, sejam vocês professores. Então, retomando rapidamente, crianças até 2 anos ficam mais de 600 horas, né, ao final de 2 anos, e as crianças de 2 a 8 anos que ficam 3 horas por dia, as de 8 a 12 ficam aproximadamente 5 horas por dia, e os de 13 às 18 que ficam aproximadamente 8 horas por dia. Quando chegar uma criança com 5 anos, é como se ela tivesse feito um período, tivesse ficado 1.000 horas anuais ao final de 5 anos. Uma criança até os 14 anos é como se ela tivesse ficado 1.700 horas anuais. Isso é anuais, tá, gente? Por ano até os 14 anos. E 2.650 horas anuais até os 17 anos, de 15 a 17 anos. O que é que significa isso? É que como se um adolescente tivesse feito uma carga horária de um ensino médio frente às telas, ou como se um jovem de 18 anos tivesse trabalhado 30 anos de um trabalho de 8 horas por dia. Se ele somasse todo esse tempo que ele fica frente às telas, se ele convertesse essa quantidade de horas, daria uma carga horária de 30 anos letivos ou de 15 anos de trabalho. É claro que é só um jogo de números que ele faz, mas por que o autor fala isso e por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque isso causa um impacto enorme na carga horária de estudo das nossas crianças. Por isso que a gente está tão impactado, por isso que elas estão impactando tanto os estudos, porque eles dedicam muito tempo às telas, mas de maneira recreativa, conforme a gente vai ver aqui ao longo dessa nosso bate-papo aqui. Nesse mesmo livro, ele traz um quadro, eu até vou mostrar, mas não tem como vocês verem pelo livro, né? Aqui é um quadrinho que o Desmourget fala o seguinte, que os pré-adolescentes ficam hoje, em média, 5 horas frente às telas, que é 13 vezes mais o tempo que eles ficam estudando. Olha para vocês verem, eu vou repetir. Em média 5 horas e que na média eles ficam 13 vezes mais do que o tempo que eles ficam com os deveres, estudando, seja pelas telas ou seja fora das telas. E que os adolescentes ficam mais tempo ainda, mas eles se dedicam um pouco mais aos deveres. Então, que eles ficam, em média, 7 horas frente aos deveres e ficam, em média, ficam 7 horas e meia frente às telas para fins recreativos e ficam cerca de 1 hora para os deveres. Ou seja, eles ficam 7 vezes e meia mais tempo para fins recreativos do que para deveres. Isso tanto seja os deveres online ou no papel, no caderno. Então, e como é que as crianças estão deixando como é que as telas estão deixando as nossas crianças cada vez menos inteligentes, como esse próprio autor fala e como a gente tem identificado isso. Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, porque eu escuto muito isso de professores. As crianças estão cada vez com menos dedicação nos estudos, com menos possibilidade de estudar, com menos vontade de estudar, com menos tempo de dedicação a isso. Como que as telas estão fazendo isso? Porque há um excesso de atividades recreativas, como, por exemplo, muito tempo programas e séries de TV, cada criança, cada adolescente tem o seu canal de streaming no seu quarto, se cada um tem um quarto, cada um assiste o que bem entende. As redes sociais que tomam um tempo muito grande, eu vou falar daqui a pouquinho sobre as estratégias, né, que as redes sociais usam para não deixar as crianças, os adolescentes saírem, não nos deixar adultos, a eles também. As tais dancinhas que as meninas gostam tanto tempo que elas gastam, tanto produzindo quanto assistindo, né, os conteúdos das dancinhas, os videogames, a gente sabe de quanto tempo que muitos passam noite jogando, os sites comerciais comprando, falei semana passada, conheço mais de uma história de criança que comprou, né, jogos e coisas pela internet sem autorização dos pais,
E depois, quando os pais viram, um maior trabalho para cancelar a compra. Isso já aconteceu várias vezes, já escutei várias pessoas contando isso. E também clipes musicais, enfim. Se usa a internet por muito tempo, se usa as telas por muito tempo com fins meramente recreativos. Esses dias até estava assistindo uma reportagem de um autor que eu gosto muito, o Walter Longo. Ele tem um livro fantástico que se chama Final da Idade Média e o começo da Idade Média, uma coisa mais ou menos assim. Mas ele estava falando o seguinte, que o chat GPT é uma ferramenta fantástica de conhecimento. E para que ela é usada? Muitas vezes para reproduzir ou para fins totalmente recreativos e não para aprofundar os estudos. É isso que está acontecendo com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso, gente, que eu estou falando não é prerrogativa do Brasil, tá? Isso é um fenômeno mundial que está acontecendo. Usa-se muito tempo as redes sociais, mas com pouquíssimo tempo de estudo, de conteúdo de valor. E também, né, tem às vezes muito acesso a conteúdos inapropriados, nada proveitoso, com linguagem muitas vezes muito ruim, muito informal, causando um empobrecimento da linguagem, não só porque eles conversam pouco, mas também porque eles ouvem uma linguagem muito ruim. E a gente já sabe, eu já falei isso várias vezes, quanto mais tempo uma criança passa em frente às telas, pior fica a sua linguagem oral e a sua linguagem escrita, justamente porque ele não está desenvolvendo a linguagem oral e nem a linguagem escrita. Olha os estragos aí feitos nos estudos, né? O quanto é importante a gente ler para aprender a falar, a escrever melhor, a se comunicar. Se a gente lê pouco, a gente se comunica pouco, não fala bem, fala mal no sentido de, né, ter um português ruim. Eu dei um Google aqui, enquanto eu estava preparando a live, assim, técnicas para estudar, né? O que eu preciso para estudar, para ir bem nos estudos. Então eu vou ler bem rapidamente aqui. E dá um Google e qualquer hora vocês vão achar milhões de dicas sobre isso. Então, presta atenção nos itens. Busque seu horário, né, definido por todo dia. Realize pausas nos seus estudos. Elabore resumos, conteúdos, mapas mentais. Ensine outras pessoas. Faça simulados sobre o assunto que está estudando. Pratique atividades físicas nas pausas. Faça revisões periódicas e, o mais importante, mantenha o foco. Como é que os nossos jovens estão estudando? Muitas vezes pelo próprio celular, e muitas vezes pelo próprio celular com todas as notificações, né? Com todas as possibilidades de notificações lá habilitadas, ou seja, não consegue manter o foco. Eu não sei se eu já falei numa live já faz muito tempo, não sei se quem tá aqui já me ouviu falando, que uma vez eu falei isso, que eu vi uma criança fazendo tarefa uma briga para tirar do jogo, até que a mãe conseguiu, fez ele sentar para fazer tarefa, ele fez tarefa em 3 minutos, 1, 2, 3, e voltou pro jogo. Ou seja, ele não fez tarefa, ele rabiscou lá qualquer coisa. Por quê? Porque eles não querem parar de jogar. Ou até pode parar de jogar para fazer, mas não, o foco onde é que tá? Tá lá no jogo, onde é que tá a atenção deles, onde eles estavam lá jogando até então. E aí, gente, eu vou falar bem rapidamente para não cansar muito, né? Porque é uma coisa muito técnica para os pais, mas os professores sabem meio que eu tô falando. Existe uma avaliação internacional chamada PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ela é realizada a cada 3 anos por uns órgãos da ONU, né? Que é a OCDE, é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E esses resultados desse PISA, que são divulgados, né, a cada 3 anos, serve para uma série de coisas, para avaliar as políticas públicas do Brasil, para formular dos países, para formular novas políticas públicas, ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Aí tem umas questões assim muito interessantes quando a gente vai analisar o resultado do PISA, né? Muitos países da Europa, e principalmente os de melhor resultado no PISA, já que eu falo do Brasil, tá? Estão abolindo o uso indiscriminado de telas na educação, da tecnologia digital na escola pela tecnologia digital. O país dos melhores resultados no PISA, que é a Finlândia, aboliu tecnologia digital na escola. É caderno, é papel, é lápis, é livro, né? É folhear, é manusear. Por quê? Por conta da falta
de atenção que as telas causam nos estudantes. Então pensa bem, um país que é quase que o número 1 do PISA, ano a ano, ou ela é primeiro, ou ela é segundo, ou ela é terceiro, estou falando da Finlândia, aboliu, não pode mais usar a tecnologia digital na escola, voltando aos livros impressos. A Suécia, gente, é um dos países que, primeiramente no mundo, tinha abolido os livros e tinha usado a educação 100% digital. E isso não é de agora, já faz muito tempo, faz mais de 30 anos que a Suécia vem inserindo a tecnologia nas suas aulas e a cada vez mais. Agora, este ano de 2023, a Suécia voltou atrás, gastou 45 milhões de euros para equipar as escolas de novo e equipar os alunos e distribuir livros, por conta que eles viram o quanto que o uso unicamente, exclusivamente pela tecnologia digital estava causando essa falta de atenção e deixando os estudantes sem foco. A gente precisa do foco para estudar e a tecnologia digital tira esse foco. Aí, antes que alguém me pergunte, né, vou falar bem rapidamente, se é que tem alguém curioso para saber sobre isso, como é que é o Brasil no PISA, é bem ruim, né? Não é nada animador. O resultado que eu tenho aqui de 2019 em leitura, o Brasil ficou entre o 58º e o 60º em leitura. Em ciências, entre 66º ao 68º, ou seja, de 66 a 68, na posição do ranking em ciências. E 72º a 74º em matemática. Existe uma variação por conta, né, da fórmula que é calculada. Uma margem de erro, mas isso não vem ao caso. Ou seja, 52 a 60 em português, 66 a 68 em ciências, 72 a 74 em matemática. Antes que me perguntem, de 79 países, ou seja, ele está nas últimas posições na matemática, né, quase nas últimas em ciências, um pouco melhor em português. Então, assim, nós temos, e não vou culpar a tecnologia, e nem dá para culpar a pandemia, tem vários fatores, né, questão política pública, não vou entrar no mérito da questão, que não é esse o assunto, não é o foco. O foco é a gente alertar você, pai e mãe, que o excesso de telas está fazendo mal para as crianças lá na escola, está prejudicando a vida do seu filho na escola, está dando um trabalho hercúleo para o professor que está se desdobrando e muitas vezes não está conseguindo bons resultados em função do excesso de telas. Eu só quis trazer essas questões aqui do PISA porque são coisas interessantes, inclusive é importante que os pais saibam disso. E tem também um relatório da Unesco, divulgado esse ano, que fala que o nome do relatório é Tecnologia e Educação a serviço de quem? Então eles trazem uma série de informações dizendo que a tecnologia por si só, ela agrega pouco ao processo de educação. E ele fala, inclusive, que ela pode ser prejudicial se ela for, né, muitas vezes assim, ela é distribuída de uma maneira irregular, de uma maneira muito onerosa, com um resultado muito ruim. E aí ele fala o seguinte, que a tecnologia só será positiva se ela for apropriada, igualitária e sustentável, e que deve atender aos melhores interesses dos estudantes e complementar uma educação baseada na interação humana. Ou seja, o que é que a Unesco está falando com esse relatório? Que o uso não pode ser indistinto e que, principalmente, ela pode não estar trazendo nenhum benefício, aumentando a distância, a desigualdade social e não, isso para mim é o pior, não favorecendo a interação humana. É muito grave isso. Deixa eu ler o comentário da Suzana aqui. Adolescentes não conseguem desenvolver uma redação... vou até respirar fundo para terminar de ler, Suzana. Uma redação simples de, no mínimo, 15 linhas. Pelo visto, escrever com abreviação incorreta. Exatamente. E acrescento mais uma coisa. Além da abreviação incorreta, a própria questão da geração da ideia. Que como é que a gente escreve, né? Primeiro, se eu leio bastante, eu fico com os pensamentos fervilhando ali. Depois eu tenho que transformar isso, transportar isso para a ideia, para o papel. Se eu já não leio, as ideias já, né? E aí a hora que eu vou transportar isso para o papel, as poucas ideias que eu tenho, eu não sei como, porque eu não tenho nem as ideias e tenho poucas palavras. E aí as poucas palavras que eu sei ainda são muito abreviadas ou, né, faltando pedaço, uma linguagem muito
muito complicado. Então, assim, a Suzana está trazendo aqui é uma fala de professor, né? O quanto que está afetando o adolescente lá na escola, onde eu quero que vocês me entendam. A tecnologia, gente, nunca pode ser considerada fim, ela não é um fim, quer dizer, eu inseri a tecnologia, agora eu sou super moderna e pronto, acabou. Não, ela tem que ser um meio para eu alcançar alguma coisa. Tem um videozinho, gente, muito legal, é bem antigo esse vídeo. Depois vocês dão um Google ou quem quiser me manda no direct que eu mando, porque agora eu não sei como eu mando aqui, porque acho que eu nem tenho como. Olha, gente, sem exagero, esse vídeo tem mais de 20 anos. É um desenho, tá? É um videozinho em forma de desenho. Um diretor vai visitar uma escola e a professora tá lá dando tabuada, né? Em homenagem ao Dia dos Professores aí, para todos os professores que já ensinaram tabuada, eu presente. O professor tá lá, põe na lousa, 2 vezes 2, a classe responde 4, 2 vezes 4, 8, ele vai escrevendo e a criançada vai respondendo. Aí vai visitar um supervisor de ensino, enfim, um órgão superior vai visitar a escola e fala assim, essa escola está precisando de tecnologia, vamos inserir a tecnologia nessa escola. Aí ele manda comprar uns projetor multimídia, lá que nem era esse nome, que o vídeo é antigo. Era tipo como se fosse um retroprojetor, mas era um pouco mais moderninho, né? Com imagem que vai rodando assim. Aí o projetor abaixa a tela, o projetor começa a projetar na tela. E aí, o que aparece na tela do projetor? 2 vezes 2, a turma 4. 2 vezes 4, a turma 8. Ou seja, em que a tecnologia mudou a maneira de ensinar? Nada. Então a tecnologia foi o fim. É o fim em si mesmo. É lindo ter o retroprojetor lá, o projetor multimídia que desce e abre a tela. Para que ela serviu? Ele não mudou em nada, né? Não fez as crianças aprenderem mais de maneira diferente, de outras formas, não. E eu não tô falando que é isso que acontece o tempo todo com a tecnologia, não é isso. É que ela não pode ser usada dessa forma, como um fim em si mesma. Ela tem que ser usada como um meio para se alcançar, né, o objetivo de quem quer que seja que está instalando. Então, e aí, gente, existem 2 estudos, eu vou falar de 2 estudos para vocês aqui. Primeiro que existe um estudo, e de novo, se alguém quiser, depois me pede que eu mando lá. Deixa eu dar um abraço aqui para minha querida amiga Rose, que acho que está aqui me acompanhando. A Rose que foi minha aluninha quando eu era professora. Eu encontrei com ela ontem, a convidei para estar aqui. Ela até fez uma homenagem para mim hoje, falando, né, do Dia do Professor. Então eu tenho muito orgulho de ver assim, o caminho que muitos dos meus alunos tomaram e os profissionais que se tornaram, as pessoas, né, que se tornaram, os chefes de família, enfim, pessoas muito boas. Para nós, professores, eu tenho certeza que quem está aqui me ouvindo e é professor, não existe recompensa maior do que ver que os seus alunos se tornaram pessoas íntegras, pessoas de bem, como é a Rose, como é muitas outras tantas que eu convivo ou mesmo que eu não conviva, que eu sei, né, da trajetória. Mas existe um estudo norte-americano, gente, que se alguém quiser depois me manda também, eu quero, é muito interessante, que fala o seguinte, é um estudo, foi publicado na revista Exame, não se ofendam, tá? Basta o celular estar por perto para você ficar mais burro, diz o estudo. E diz que o quê? O simples fato do celular estar aqui, se ele estiver aqui na minha frente, mesmo que ele esteja desligado, ele me rouba a atenção. Imagine se ele está aqui ligado. Imagine se eu estou aqui com as notificações, né, ativadas e que a cada notificação eu baixo a cabeça para olhar para o meu celular, mas eu estou falando com vocês. Ou seja, me rouba totalmente a atenção. Então esse estudo é bem legal, tá? Foi publicado na revista Veja. E daqui a pouco eu vou falar do outro estudo. Também houve uma polêmica muito grande, né? De como é que está essa questão do celular na sala de aula. Alguns países já estão proibindo. A partir daquele relatório da Unesco, um monte de país começou a proibir o uso do celular, né? Foram banindo, a Finlândia já tinha banido, a Holanda, aí o México, ou total ou parcialmente, né? Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia, alguns estados, algumas províncias do Canadá proibindo o uso de celular. No Brasil a gente teve a cidade do Rio de Janeiro, mas também no Brasil existe um projeto de lei que roda na Câmara dos Deputados desde 2015, tentando proibir o uso do celular em sala de aula. E aí há, né, diversos professores que falam, não, mas o celular me ajuda. Então, assim, é claro que
para um fim pedagógico, quando existe, vou falar uma palavra bem pedagogês aqui, pais, me perdoem, mas quando existe uma intencionalidade pedagógica do professor, são outros 500, é perfeitamente compreensível e muito positivo. O que, na maioria das vezes, a gente sabe que acontece é que esse uso do celular em sala de aula, ele é indistinto, o professor não consegue controlar, e eles não estão prestando atenção na aula, eles estão... Hoje em dia, um diretor de uma escola me contou que ele já sacou que os alunos agora, eles sabem até a posição das teclas e teclam sem olhar, como a gente fazia antigamente com as teclinhas das máquinas, né? Máquinas de escrever, os jovenzinhos não sabem nem o que é isso, mas as máquinas de escrever, quem fez datilografia tinha que digitar com as 2 mãos, com os 5 dedos, sem olhar, porque a criançadinha já sabe fazer isso. Tecla sem olhar e fica na sala de aula, um mandando mensagem para o outro. Ou seja, trocando vídeos, muitas vezes fazendo bullying ou cyberbullying, né, que aí pela digital é o cyberbullying, e presta atenção na aula? Muitas vezes não. Por isso que esse assunto de proibir o celular na sala de aula é extremamente polêmico, mas não pode ser indistintamente. Eu tenho uma contribuição aqui do Júnior Davi, a tecnologia usada com racionalidade não traz prejuízo. Olha, Júnior, eu acabei de falar, não tinha visto sua frase, exatamente isso que eu estou falando. Usada com racionalidade não tem problema nenhum. Deveria ser utilizada nas escolas como paliativo, e não o tempo todo e só isso, né? E não como um fim em si mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Falando sobre isso mesmo. Agora tem outro vilão, que é a inteligência artificial, é uma grande tendência de crescimento. Há um tempo atrás a gente falava assim, dá trabalho para as crianças, trabalho, né, sentido de pesquisa, que eles dão um Google, agora eles não dão nem um Google, né, eles fazem o chat GPT, que parece que tem um requinte um pouco mais de individualidade, né, não vai dar a mesma coisa para o outro, então fica mais difícil o professor descobrir que eles estão fazendo isso. Ou seja, gente, não é proibir, muitas vezes é usar a nosso favor. O tempo todo eu falo isso, a tecnologia ela tem sempre que ser usada a nosso favor. Existe uma frase, voltando a falar um pouquinho do Demorger, alguns já me ouviram, quem puder me falar que tá saudade das máquinas de datilografia também. Então, meus amigos do TCC Descomplicado, o problema começa na família. Eu tenho muito cuidado em julgar, né? E é por isso justamente que eu tô aqui. Eu falo com os pais, eu gosto muito de usar essa expressão, eu gosto de conscientizar os pais, eu gosto de deixar mais gente sem dormir, não sou só eu que fico sem dormir, porque eu fico muito preocupada com essas questões. Então assim, os pais precisam ir, né, se inteirando desses assuntos, e uma coisa que precisa muito é a parceria da escola com a família. Escola e família tem que ser uma só, tem que ser parceira, não pode ser, né, inimiga, não pode ser um ficar jogando a culpa no outro. Então assim, tá muito difícil para a escola, porque muitas vezes em casa eles estão dessa forma. Então, a escola também precisa ir alertando as famílias. Eu converso muito com profissionais de escola e sempre falo, as famílias precisam ser orientadas. Eu tenho ido muito em escolas, dado palestras para os pais, falando sobre isso. Ó, o estrago tá chegando aqui. Muitas vezes o que vocês, né, em casa não estão controlando está afetando a escola. Então não é culpar, é parceria, juntos para melhorar o estudo das crianças. Não posso deixar de dar um abraço aqui para um professor amigo meu que acabou de me mandar um abraço aqui, feliz dia dos professores, para você também, Tom Ferreira, meu querido amigo professor. 40 anos de estrada, né, tenho muitos amigos que eu fiz na educação. A Suzana falando, toda vez que vou na reunião dos meus filhos, falo sobre os malefícios do abuso em telas e recomendo... obrigada, Suzana, recomenda o meu Insta para eles entenderem. Obrigada. Legal. Bom, deixa eu continuar aqui. Vou falar de uma frase que o Demorger fala aqui no livro dele. Deem telas para os seus filhos. Os fabricantes de telas continuarão dando livros. Essa frase é super, né, impactante, mas existem outras frases impactantes e famosas, que não, na verdade não é bem uma frase, mas é uma citação muito parecida do Bill Gates e do Steve Jobs, o criador da Microsoft, o criador da Apple. Os dois falaram coisas muito parecidas. Meus filhos terão telas, mas hoje, isso quando os filhos já eram adolescentes, eles têm livros. Ou seja, por que é que eles que criam a tecnologia continuam dando livros?
E nós, pobres mortais, né, vamos dando telas para os bebês recém-saídos da maternidade. Outro dia um pai falou para mim, mandou mensagem para mim assim, meu filho com 8 meses já destroças, uma palavra assim, né? Já sabe um monte de coisa, já sobe, já desce arquivo, 8 meses, já faz um monte de coisa. O primeiro presente do meu filho foi um iPhone. Falei, parabéns, né, pai? Porque não vou discutir também, é uma questão de livre-arbítrio. Mas muitos dos grandes, né, dos criadores das grandes indústrias de tecnologia digital não estão dando tecnologia ou não deram tecnologia digital para os seus filhos em idade escolar, de adolescência e pré-adolescência. O mais recente agora é o Zuckerberg, que fala, né, que também os filhos vão ter a tecnologia digital quando for a hora. E eu tive também a possibilidade de visitar uma escola no Vale do Silício, finalzinho do ano passado, uma escola na floresta, que as crianças, a educação infantil, quase o tempo todo deles é em contato com a natureza. Não existe tela na escola. E quem estuda lá são os filhos dos criadores, né, dos CEOs, das pessoas que criam a tecnologia digital. E tem também um vídeo do criador, do CEO do TikTok, eu não sei o nome dele, é um nome chinês, é super difícil, eu não sei falar, que perguntam pra ele, seus filhos, você tem filhos? Tem. Fala a idade, é tipo 8 e 10, eu não lembro agora. Eles têm, TikTok ele dá um pulo da cadeira e fala, não, eles não têm. E na maioria dos países, TikTok é proibido para crianças até 13 anos. Aqui no Brasil a gente sabe que não tem essa proibição e a gente, né, tem aí muitas crianças, né, usando o TikTok de maneira indistinta. Não é o problema de usar o TikTok, tô falando mal, é o problema de usar indistintamente quando ainda não tem idade e usar por muito tempo, deixando de estudar. Pergunta para um adolescente, quem tem adolescente em casa, pergunta para eles, o que eles preferem? Ler ou ficar nas redes sociais? A maioria vai falar que prefere ficar nas redes sociais, gente. Infelizmente, eu já fiz esse teste e já ouvi, né? Fiquei bem decepcionado com o que eu ouvi. A grande maioria prefere as redes sociais. Ela é mais atrativa, ela é mais legal. Tem a questão da dopamina, que eu já falei, tenho falado já em várias lives, né? Por exemplo, uma menina que gosta do TikTok e entra no TikTok, ela recebe, né, por meio do algoritmo, os vídeos do jeito que ela gosta, ela vai recebendo cada vez mais, e cada vez mais o cérebro libera a dopamina e faz com que ela não queira deixar de assistir os vídeos. Fica 2, 3 horas fácil, ou seja, fica 2, 3 horas, poderia estar estudando, poderia estar fazendo outra atividade, não, fica ali. E existem outras estratégias muito sérias que os fabricantes... Ah lá, a Mônica tá dizendo que não precisa nem perguntar, porque ela já sabe a resposta, perguntar se eles preferem redes sociais ou leitura. Ô Mônica, tem outras estratégias muito sérias, eu vou falar disso semana que vem, que são as estratégias como os fabricantes de tecnologia fazem de um jeito que a gente não consegue se desvencilhar dela. Nós adultos, imagina os adolescentes, as crianças que não têm o córtex pré-frontal ainda formado, tem toda essa questão que eu já falei diversas vezes aqui, mas que eu sempre recorro a esse exemplo, porque eles não estão prontos e se ele tá ali por muitas horas sem nenhuma supervisão, ele vai ficar ali, não vai sair se ninguém mandar, ou se ninguém conversar com ele, alertá-lo sobre, né, que ele está viciado, que ele precisa deixar as telas, precisa fazer outra coisa da vida. Se ninguém o orientar, ele dificilmente vai sair. Mas na próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre essas estratégias dos criadores de tecnologia para... seria uma espécie de aliciamento, assim, né? De fazer com que eles fiquem ali. Aqui a Ana, oi Ana, minha amiga Ana, que tem participado já vários domingos aqui, que legal. Aqui no Brasil o Facebook é proibido para menores de 13 anos, mas é só mentir na data de nascimento e fazer a conta. Tem várias crianças com conta. Tem criança que eu conheço agora que tem 13 anos, que acho que tem Facebook faz mais de 10. 10 não faz, mas faz uns 6, 7 que tem Facebook. Desde muito pequenininha tem Facebook. E assim, e nós mesmos não tínhamos muito essa visão, né, das questões, foram ficando mais sérias agora que esse assunto tem sido mais divulgado, que a gente tem percebido, mas principalmente os estragos, vou me ater ao assunto de hoje, que é os estragos nos estudos, principalmente, gente, pais que estão aqui, professores que estão aqui,
piorou muito no pós-pandemia. Esse livro aqui que eu tenho, que eu já falei inúmeras vezes dele, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, ele traz um diagnóstico muito pesado da quantidade de horas que as crianças, adolescentes e jovens ficam, mas muito, muito pesado mesmo, né, a quantidade de horas. E esse livro, gente, ele foi escrito em 2019. Eu falei que se esse autor inventar de pegar esse livro e atualizar com os dados de hoje, 2023, ou seja, no pós-pandemia, infelizmente a gente sabe que a situação piorou. Todos os professores que eu converso sempre me falam isso, né? As crianças voltaram da pandemia, muitos não falavam, outros não sabiam mais escrever, perderam o hábito de estudo. Por quê? Porque ficaram muito tempo frente às telas, isso causou, o Demorger fala em devastação cognitiva. Olha, pai e mãe, o quanto que isso está afetando o processo de aprendizagem do seu filho. Olha, pai e mãe, o quanto que está dificultando a vida da escola, dos professores e dos seus filhos também, claro. Né? É uma relação, não tem como você separar as partes aí, não, é tudo uma coisa só. Os professores, a escola, os pais, ou seja, é um bolo que está todo mundo sendo prejudicado por esse, me falta até o termo, por esse tsunami que a gente está vivendo da quantidade de horas que as nossas crianças, os nossos adolescentes ficam frente às telas, tá? Hoje eu estou me atendo muito à questão do ensino, mas há outros milhões de prejuízos que eu já falei em outras lives. Um dos aspectos mais prejudicados, né, é a leitura. A leitura é muito mais benéfica do que as telas. É por meio da leitura, gente, que as nossas ideias vão se formando, a gente vai aperfeiçoando as nossas habilidades linguísticas. E vários estudos mostram que quanto maior o nosso uso de telas, menor é o QI, é o quociente de inteligência, menos a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual, menos a gente desenvolve a nossa capacidade cognitiva. E voltando a falar um pouquinho que eu falei no começo da live sobre foco, né? Uma mente consciente, isso é estudo, tá, gente? Não sou eu que inventei, não, tá? Isso é estudo. Uma mente consciente só tem foco para uma coisa. Eu só me concentro em uma coisa de cada vez. Aí tem uma outra experiência que eu falei que ia falar, né? De pessoas, uma experiência feita pela Universidade de Michigan, que vários jovens fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tendo que resolver tarefas, né? Atividades de geometria. As que estão fazendo várias coisas têm um resultado muito ruim, as que estão fazendo algumas coisas têm um resultado um pouco menos ruim, e só as que não estão fazendo nada, só estão fazendo aquilo é que tem um bom resultado. Por quê? A gente só tem foco para uma coisa. A gente fala, as nossas crianças, semana passada eu falei dos nativos digitais, eles fazem muitas coisas sem prestar atenção, né? Não há análise de dados, não há leitura profunda, é tudo muito superficial e tudo muito assim, tudo muito rápido, sem se aprofundar. E eu gosto muito desse exemplo aqui, né? Primeiro o nosso cérebro ele não se concentra em mais de uma coisa de uma vez só, ele se concentra em uma coisa, depois em outra, depois em outra. Essa ilusão de que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente não está focado em nenhuma delas. E aí esse exemplo que eu gosto muito, né? Até foi a psicóloga Desirê Cassado que falou sobre isso. Que o foco, imagine, né? O foco, eu até tenho aqui, olha gente, que interessante. Eu tenho um foco aqui que eu uso para iluminar o meu rosto aqui na hora da live. O foco, ele é completamente de um abajur. Se eu tivesse aqui um abajur, ou a lâmpada que está aqui em cima me iluminando, ela tá iluminando o ambiente todo. O foco, ele só serve para iluminar, por exemplo, aqui o meu teclado. Então, o foco é como se ele fosse um feixe de luz, e não como uma lâmpada ou um abajur, que ilumina um ambiente maior. Se eu estou focando em algo e quero focar em outra coisa, eu preciso tirar o foco. Olha lá, ficou escuro o meu rosto. Eu preciso tirar o foco, né? Eu tô olhando aqui, mas eu quero olhar para lá, eu tenho que virar o foco e olhar para lá. Foi providencial esse foquinho aqui hoje, essa luzinha aqui bem fraquinha, mas tá me ajudando a ilustrar isso aqui. Se eu estou focando em algo e eu quero focar em outra coisa, eu tenho que deixar isso e me direcionar para isso. Isso significa, gente, simples assim, ninguém é multifoco.
A gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente não é multifoco. A gente foca numa coisa e depois foca na outra e foca na outra. Por isso que eles têm tanta dificuldade de estudar estando com o celular, com as notificações ativadas, com o pessoal mandando sem parar e fora os estragos que faz na mente à noite quando eles querem dormir e não dormem porque fica o tempo todo, né? Ou sinaizinhos ali, ou sonoros, ou apenas, né, visuais, mas não deixa, né? Não deixa. A gente não consegue se concentrar e não consegue depois se desconcentrar para poder dormir. Então, o excesso de telas faz estragos no sono, já fiz live falando sobre isso, mas faz também, a falta desse sono faz estragos na nossa capacidade cognitiva e o excesso de telas faz um estrago muito grande na nossa capacidade cognitiva, porque a gente não consegue se focar. Eu sempre trago, né, gosto de trazer relatos de professores que eles me mandam, né? Uma professora falou assim que ela, na sala de aula, ela recomenda que nos momentos de rotina escolar, a criança não utilize telas nem no intervalo. Tem muitas escolas que permitem que as crianças no intervalo fiquem ali no celular, vendo joguinho, ninguém conversa, eles ficam só no celular. Porque quando eles vão, por exemplo, vão para o intervalo, pega o celular, fica ali jogando, libera dopamina e depois para voltar para a sala de aula, para voltar ao foco, é muita dificuldade. Então eu gostei muito desse relato dessa professora, dizendo que ela orienta que nem no intervalo as crianças usem, por conta da liberação de dopamina e por conta depois da dificuldade de voltar para o foco. E um professor que falou, eu fiz algum comentário, ele falou assim, nossa, essa foi profunda. O que mais vejo hoje são estudantes perdendo a noção da realidade, preocupante mesmo. Então, gente, é sobre isso, tá? É sobre esse assunto que me preocupa muito. Nossa, vou ler o comentário da Suzana aqui. O filósofo contemporâneo fala que até 2050 teremos uma geração de inúteis. Suzana, eu acredito, né, que a gente corre esse risco, mas eu também tenho muita esperança que a gente possa reverter. Então, assim, hoje eu vejo muita gente preocupada com isso, eu converso com muitos pais, com muitas mães, com muitos professores, as escolas estão tomando providência, assim, porque está nas nossas mãos, gente. Assim como o fim da guerra está na mão dos homens, porque está, né, misturando os assuntos aqui um pouco, dá um freio nisso, está nas nossas mãos. E aí eu falo muito isso, já falei várias vezes, a gente tem que sair do automático. Ah, todo mundo tem, todo mundo faz, mas peraí, como é que fica, né? Se a gente não tomar uma providência, vai acontecer isso que a Suzana tá falando aqui, uma geração de inúteis. Ela tá falando 2050, gente, faltam 27 anos, se eu não errei na conta, 27 anos para chegar a isso aí. É muito sério isso. Muitos, a grande maioria de vocês, eu, né, já tenho quase 60 anos, mas a grande maioria de vocês estará vivo daqui 27 anos. Como é que nós vamos estar vivendo uma geração de inúteis? Ou com uma geração de inúteis? Então é muito sério isso, tá, gente? Então, por favor, repensem aí a quantidade de uso de telas nas casas de vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar, né, sobre um evento que eu vou fazer dia 6, vou convidar vocês para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse vício, o que fazer para eliminá-lo, né? Não existe solução fácil, existe solução possível e solução que depende muito da vontade de pai e mãe, de quem quer que seja, para ajudar as crianças e os adolescentes viciados a saírem do vício. É possível sair, mas tem que ter vontade, tá? Há que se ter desejo de. Eu falo, não, deixa assim, tá bom, pelo menos não me dá trabalho. Desculpa, a conta chega, né? Bom, gente, tô falando há 44 minutos sem parar um segundo. Hoje eu não tomei água, não sei se vocês repararam. Ah, deixa eu falar dessa minha canequinha linda aqui. Essa minha canequinha que eu uso todo domingo, eu ganhei dos meus alunos. A última turma que eu dei aula no Instituto Federal, aqui em Campos do Jordão, a aula comecei presencial e depois virou online. Essa foto aqui no dia da minha formatura, vai fazer 40 anos agora em dezembro. Eu e meu pai querido, saudoso pai que já está no céu há mais de quase 30 anos. Eu ganhei dos meus alunos no dia que eu encerrei minha aula online com eles. Eles ficaram conversando comigo, eu achei que eles estavam conversando, que eles parece que não queriam que a aula terminasse, até que eles falaram, e era pandemia, né? Professora, vai lá no seu portão. Aí tinha meia dúzia de alunos aqui, vieram trazer flores, enfim, me deram essa canequinha linda aqui, então eu tenho muito carinho por ela, então dá licença que eu vou tomar água na minha canequinha linda. Mas antes de encerrar a live, eu quero falar três
destacar 3 pontos importantes que a gente falou hoje. Primeiro, pai e mãe, é muito importante que você saiba e tenha consciência que o uso excessivo de telas está prejudicando o estudo do seu filho. O segundo ponto, professor, eu sei que tem professores aqui hoje, tem pais professores, né? Pais, só professores, e tem pais que são professores. Professor, esteja consciente que esse uso excessivo de telas está prejudicando o estudo dos seus alunos e que é importante a escola estabelecer diálogo com as famílias. Essa semana eu vou estar, acho que 3 dias em escolas diferentes conversando com pais de alunos sobre isso. Esse diálogo precisa ser estabelecido. Frase que eu mais ouço assim é mães falando para mim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Tem uma mãe que me mandou uma coisa que me marcou muito. Ela falou: Marta, te ouvir foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca tinha pensado nisso. Para mim era tranquilo dar o celular da mão do meu filho, pequeno, porque é tecnologia digital, eles são a geração digital. Não é bem assim. Então, primeiro ponto, pais precisam saber, professores precisam saber, mas principalmente, né, favorecer esse diálogo entre escola e família. E o terceiro ponto, que todos nós adultos tenhamos a consciência de o quanto que nós mesmos estamos viciados em telas, né? E principalmente para fins recreativos. Nós somos o exemplo não verbal, fazemos uma espécie de efeito espelho para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Então, se a gente fica o tempo todo nas redes sociais para fins recreativos, vocês estão aqui há quase 50 minutos estudando comigo aqui, né? Para mim é uma aula, e como se a gente estivesse, né, interagindo aqui em cima de uma aula. Aliás, vocês participaram, deixa eu ver se não tem nenhum comentário aqui que eu escapei. Júnior tá falando que tem casos patológicos já, tem muitos mesmo. Tem pessoas que só mesmo aí com ajuda médica, tá? Tanto que a OMS transformou o vício em jogos em doença. Não sei se vocês viram isso, fiz uma postagem há poucos dias atrás. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, transformou o vício em jogo em doença a ser tratada com CID, ou seja, CID é o Código Internacional de Doenças. Olha que ponto chegamos, né? Oi, Tiffany, minha aluninha querida do Instituto Federal, já é pedagoga, já. Parabéns para você também é professora. Então, somos o exemplo verbal para as nossas crianças, o quanto que a gente fica, às vezes, à toa, né? Já falei várias vezes que eu canso de ver, às vezes em parque, assim, em lugar passeando, pai e mãe cuidando da criança, mas o pai e a mãe com a cara enfiada na tela. Não deixa a tela por nenhum minuto. Conforme eu falei na semana passada, gente, no dia 6 de novembro eu vou fazer uma aula especial, meio que juntando vários assuntos que eu falo assim, e essa aula precisa se inscrever. Então, quem quiser se inscrever, manda pra mim, terminando a live, eu quero, amanhã eu mando o link pra vocês se inscreverem, tá? Eu preciso que as pessoas se inscrevam pra eu saber quantas pessoas vão ter no dia. Quem quiser, então, me manda só dizendo eu quero, vai ser no dia 6 de novembro, mas quem quiser me manda que eu já mando o link pra vocês já irem se inscrevendo, tá bem? E conforme eu falei, no próximo domingo, no domingo que vem, que é dia 22 de outubro, eu vou falar um pouco mais sobre algumas estratégias utilizadas pelos fabricantes de tecnologia digital, algumas estratégias que viciam, que tem esse poder viciante. A rolagem infinita, autoplay, tem uma série delas lá. Semana que vem eu vou falar mais sobre elas, tá bem? Desejo do fundo do meu coração um feliz dia dos professores, uma semana abençoada. Não podemos nunca deixar de elevar os nossos pensamentos, né? Respeitando a crença de cada um, mas que a gente possa pedir pela paz no mundo, que parece que ela é um sonho tão distante, né? Parece que está cada dia mais... Eu sempre falo, viu, gente? Olha, eu sou professora e sou cristã. Então, o professor e o cristão, se ele perder a fé, nós estamos no sal, né? Porque que a pessoa mais, né, que tem que ter crença nas coisas positivas da vida do que um professor, porque senão ele não acreditar no seu trabalho, não acreditar na possibilidade dessa transferência, como é que ele fica? Então, assim, eu sempre falo que eu sempre fui uma pessoa muito esperançosa por eu ser cristã e por eu ser professora há 40 anos. Então, assim, a gente não pode perder a esperança, né? Eu sei que tá muito difícil nesses dias ter esperança de que a gente vai viver ainda dias de paz, tudo mais, a gente não pode perder essa esperança.
Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada e domingo que vem eu tô aqui, para quem quiser, puder estar aqui comigo. Eu não perguntei hoje de onde vocês estão falando, quem já quiser ir saindo aqui, pode ir, né? Então, dispensados da... Ai, deu uma de professora agora. Legal, Alessandra, já vou anotar aqui seu nominho, vou printar a tela para não esquecer. Amanhã eu já mando para você, tá? Alessandra que me mandou. Quem não quiser mandar aqui, pode mandar como é que fala? Aqui no meu direct, ou na minha página lá. Antônio da Silva, feliz dia dos professores. Antônio da Silva e Laísa, feliz dia dos professores, obrigado. Suzana, eu que agradeço. Suzana é uma querida, que a gente parece que é amiga de tempos, mas a gente só conhece virtualmente aqui. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Ah, o Antônio também falou que eu quero. Eu tô printando a tela, tá, gente? Hoje eu tô sem meu assistente. Semana passada eu tinha um sobrinho neto meu que me ajudou aqui, mas hoje ele não pôde me ajudar. Eu mando pra vocês amanhã. Sandrinha, parabéns pelo seu dia, de todos os professores. Que legal, gente. Júnior, obrigado. Você participou bastante hoje. A Ana também participou. A Suzana participou muito, nossa, foi ótimo, gente. Eu sinceramente, eu gosto muito, eu saio muito feliz das nossas lives, embora o assunto não seja um assunto fácil, não é um assunto, né? Não tô falando de moda, não tô falando daquilo que eu penso. Eu sempre falo, tem gente que brinca e fala, você é agora influenciadora digital. Eu falo, pelo amor de Deus, não me chama disso, eu sou uma professora. Que falo, né? A única diferença é que eu estou usando as redes sociais para dar minhas aulas, para divulgar minhas ideias, principalmente para compartilhar aquilo que eu estudo. Vocês virarem aqui barrotado de livro, eu gosto muito de ler, eu vou anotando as coisas, eu vou fazendo conexões, é uma coisa que eu sempre tive essa facilidade de fazer. Então, assim, pelas redes sociais, e em especial pelo Instagram, eu estou encontrando muita facilidade de fazer isso e muita possibilidade, né? Porque você tem as redes sociais, sua voz reverbera. E não sei se eu já falei para vocês um vídeo meu que teve 12 milhões de acessos. Ou seja, muita gente me conheceu por meio desse vídeo, acabou me seguindo, tudo. Então, assim, é muito prazeroso para mim fazer esse trabalho aqui. Então, eu gosto muito de ser, e vou ser até o último dia da minha vida, a professora Marta Esteves, tá bem? Fiquem com Deus. Legal. Júnior tá ciente. Acho que eu anotei aqui. Ah, não, tem mais uma pessoa que tá dizendo que eu quero. Tô printando a tela, que eu não sei a maneira mais fácil de fazer isso. Legal, Marlene. Monsenhor Paulo. Marlene, foi a primeira vez que você participou aqui com a gente? Eu não lembro de ter visto seu nome. Que legal, prazer te conhecer. Se você não me segue, segue lá. A gente tem aqui sempre bastante conteúdo. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo seu dia, professora. Obrigada, obrigada mesmo. Marlene dando parabéns pelo dia dos professores. A Mônica, obrigada, Mônica, também para você. Tiffany, que legal, a Tiffany, da minha aluninha. Ótimo, gente. Eu não sei se tem uma pessoa que pediu aqui para participar, eu sempre fico na dúvida se as pessoas clicam sem querer ou elas querem eu que não chamo. Mas a Shirley pediu para participar, desculpa se eu só vi agora, mas se você tá aqui comigo, que legal que você participou, Shirley, obrigada, viu? Um beijo. Pessoal, beijo, bom final de semana. Eu tô vendo aqui, só se não tem mais nenhum recadinho, eu vou me despedir de vocês. Acho que não. Boa noite, gente. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Quem quiser qualquer coisa, me mande mensagem pelo direct, tá bem? Se eu não responder hoje, eu respondo amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.